Já vai começar o podcast MRG. Fala de cinema, games, livros e HQ. Toda sexta-feira é dia de matar um robô gigante, então prepara e começa a baixar. Tá cansado de estudar? Baixe o MRG. O seu chefe foi fumar, então vai ouvir. Matar robôs gigantes. Robôs gigantes, sim. Matar robôs gigantes. Robôs gigantes, sim. Bom dia! Welcome! Boa noite! Thank you! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. A nice selection for you, stranger! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Estranho Vendedor Solano. E diretamente de Brasília, Didi... Come back anytime! Beto, você sabe que Didi Braguinha nos agraciou com a sua presença aqui no Rio de Janeiro, né? Olha aí. Exato. E aí, como um bom influenciador, ele tirou uma foto na praia, né? E aí a foto dele teve uma grande... Eu vi, eu sei qual foto você está falando. Sim, aí teve uma grande repercussão, a galera ali e tal, e notei que tem muito em comum com grandes inícios de culto, né? Um homem solitário, cabeludo, sábio, que profere frases de compreensão difícil, né? Normalmente vai juntando ali um secto e até que se forma um culto. E aí eu queria saber do Didi Braguinha se você acha que você se renderia ao poder de influência de um culto religioso. Imediatamente. Né? Qualquer possibilidade de namorar pelado, estamos aí. Né? Aí você acha que você ia voltar o culto pro sexo, no final das contas. Que é o que é o melhor, né? Não é sexo. Lembro que não é sexo. Por ser um culto, né? Nós temos um outro nome. Nós chamamos de o Nirvana Carnal. Oxo, caralho, é como o Oxo chamava, hein? Fica a dica, hein? É mesmo? Fica a dica, hein? Fica a dica. Olha aí, hein? Olha aí. Você já pensou nos seus mandamentos, Didi Braguinha? Já, pô, com certeza. Né? O primeiro mandamento é: nunca saia sem deixar algo. Só assim? Deixar algo pra alguém? Deixar algo. Nunca saia sem deixar algo. Ok, gostei. Vai de você. Você tem que interpretar. Tem que ser exato. Se for objetivo, não é culto, né? Tem que deixar ele quis dizer, é meio Monty Python, né? Ele quis dizer isso, a vida de Brian. Não, ele quis dizer aquilo, né? Exato. Uma coisa física. Não, ele quis dizer um conselho. Ok. Exato. Tem que deixar essas coisas paradoxais. É a piscininha na praia, entendeu? A piscininha na praia, que coisa ambígua, coisa confusa, mas você já tá na praia, pra que piscina? Sim. E aí, esse tipo de coisa, né? As suas lições serão passadas. Exato. Porque os sinais, Beto, já estão pipocando, né? Aqui e ali, né? Você soube que no programa do The Stranger Things o Diogo profetizou uma parada e eu e a Natália, a gente duvidou, né? Aí teve uma comoção na internet, falaram que a gente tava negando o profeta. E foi verdade, ele acertou. Porra nenhuma, todo mundo veio lhe bater. Seu merda, idiota, tu não sabe de nada. Sim, eu exato. Fiquei triste pra caraca. Falei, não, então beleza, então. Esperem pra vocês verem, eu posso estar certo. E você tava? Exato. Olha aí. Tava certo. Mas foi cagada, né? Foi cagada. Mas você vai perdoar aqueles que duvidarem de ti? Não, pô, foi cagada, não tem que perdoar. Se foi sorte, não tem porquê o meio gabar de uma parada que foi sorte. Ele é humilde, ele não. Olha aí. Agora tá vendendo a humildade. Ele ensina a humildade. Fala galera, Afonso Solano aqui com um convite rápido para você que curte rock and roll nessa quarta-feira agora, dia 27 de julho, às 9 horas da noite, 21 horas, eu e a banda Marmor faremos uma live para lançar no meu canal de YouTube o novo clipe do nosso projeto musical Tales of
Kurgala, que adapta a mitologia dos meus livros do Espadachim de Carvão para uma ópera rock. Eu escrevi todas as letras das músicas e a banda Mármor, que é liderada pelo Marcelo Moreira, compôs as canções. A gente já lançou a primeira música, que vocês podem assistir também no YouTube ou lá no canal do Mármor, no meu Instagram. E agora será a segunda música, tá? Então anota aí que eu quero que vocês participem conosco. Quarta-feira, dia 27 de julho, às 9 horas da noite, no youtube.com/Afonso Solano Oficial. Beleza? Afonso com 2 Fs, Solano Oficial. Abraço, galera. A gente se vê já já. Senhoras e senhores, meus queridos, finalmente saiu a obra de Resident Evil que viria para ser o live action que representaria tudo que os games nos trazem. Caralho, o Beto é muito exagerado, porém, né, cara? Temos mais um grande cocô em nossas mãos, meus amigos. Tá aí. A Netflix lançou a série do Resident Evil e estamos aqui, então, pra nos perguntar, Afonso Solano, que diabos tem que ser feito para que Resident Evil seja muito bem representado no live action, se é que é possível? Também é uma pergunta. Exatamente. Boa pergunta. Muitas obras de outras mídias, né, quadrinho, literatura, Duna, né, por muitos anos foi considerado uma obra infilmável até que efeitos especiais acontecessem. Pandora, né, ideias até criativas do zero ali também, não, só posso fazer quando o efeito digital tiver top. Agora, Resident Evil é uma questão de conceito, né? Tecnologia a gente tem, pessoas talentosas para escrever história a gente também tem. Agora, por que eles não acertam? Apesar do que a gente pode até dizer que os do Resident Evil lá da Mila Jovovich, tem muita gente que gosta, né? Olha só, o fato da gente adorar eles não quer dizer que eles são filmes bons. A gente não. A gente gosta. Conte comigo fora dessa aí. Tá bom. Então o fato de eu e do Roberto, menos o Afonso, gostarmos deles... Vocês gostam de todos os da Mila Jovovich? Eu já falei. Sinceramente, mas... Eu já falei aqui mais de uma vez que eu acho ruim, mas eu tava lá em toda a estreia empolgado para ver. Saí criticando, mas não parei de ir e acompanhar esta série de filmes. É você que financia essa merda aqui! Assim, o primeiro eu gosto. O primeiro, de fato, eu gosto. O primeiro eu acho bom, que é o da casa, que tem a menininha vermelha lá e tal. Esse eu gosto mesmo. Mas é um problema mental teu. O que é difícil é que é o seguinte, os jogos Resident Evil, eles têm uma tosqueira, que a gente já até falou no canal do Matando Robô Gigante, né? Total. Lá no YouTube. Como é que acessa, Didi? É pelo computador ou pelo celular, tanto faz. É, né? Uma pergunta, cara, muito objetivo, né? Você entra lá em youtube.com/, e escreve Matando Robô Gigante que vai achar. Chama RG, qual porra dessa vai achar? Isso, toda quinta-feira vídeo novo lá e tal, em breve novos conteúdos aí. E aí a gente falou sobre essa tosqueira de filme B, né? Só que é uma visão de filme B através do olhar japonês. É o japonês tentando recriar o herói de filme de ação, só que é o japonês fazendo o herói de filme de ação. Então fica uma coisa meio Michael Bay, mas semi-tosca. É um tom muito particular. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Os filmes da Mila Jovovich, do Paul Thomas ou W? Eu sempre confundo os caras. Ou o cara que faz W.S. Anderson, que é o marido dela. Do W.S. Anderson, exato. Que faz os filmes. Eles não tinham se separado? Enquanto casal? Aí eu já não sei. Foi muito profundo pra mim isso aí. Não tô por dentro não da é o capricho. caso, né? Não é o caso, desculpa. Mas assim, eles também têm um tom que não é pra você levar a sério. Os filmes Resident Evil da Mila Jovovich não são, né? Não se levam a sério. Eu acho que o primeiro se leva. O primeiro se leva, com certeza. O primeiro ele tentou ir por um caminho. O segundo eu lembro que eu saí antes do filme acabar do cinema. Eu achei muito ruim. Tem lá o segundo é o que tem o Abobo, Nemesis. Né? Que aparece o Abobo. É o que tem o Nemesis. O Abobo? Que é igual o Abobo do Double Dragon. Quando eles tentaram fazer o Abobo e puseram um maluco fantasiado, tinha um uniforme de espuma.
É isso aí. Esse é o segundo, que tem o Nemesis bizarro lá. É o segundo. Tem o Nemesis. O filme é péssimo e tal. E ele muda muito, né? Você vê o terceiro, se não me engano, eles vão pra Las Vegas, Under the Sand, né? Como se tivesse falado os filmes, né? Você tá falando dos filmes. Nos filmes. É. E aí fica louco pra caraca, cara. Porque ela morre e depois ela some. E, cara, é muito esquisito. E cada momento você tem um filme com uma pegada completamente diferente do anterior. E aí tem um fim do mundo no petroleiro que tá tudo sépia. É muito doido, cara. É muito esquisito. Olha, eu queria botar pra vocês uma parada que eu acho que talvez seja um ponto de partida, apesar de já ter começado, que é o seguinte. A história de Resident Evil, no jogo de videogame, ela é uma boa história. Vamos desde o comecinho, assim, desde o início. Ela é uma boa parada. A cronologia dela, o andamento, ela é uma literatura de qualidade? Eu acho que ela é uma boa história dentro do gênero que ela se propõe. Aquilo que eu sempre brinco. No final do filme B, o cientista louco, ele tem que, obrigatoriamente, entre aspas, se injetar, ele tem que tomar o próprio líquido, e ele tem que virar um monstro, né? Porque esse gênero de ficção fantástica pede isso. Eu acho que dentro desse gênero, ele reina, assim. Ele sabe todas as chavinhas que você tem que virar pra fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que é bom. Cara, eu já falei, né? Eu acho que Resident Evil, eu desafio alguém a me contar a história, assim, do início ao fim, com o desafio. Mesmo, isso aí é outras coisas, isso aí é outra questão. Quero ver me contar a história com tudo, com todos os detalhes, porque assim, os filmes, não esses filmes, mas aqueles filmes feitos em CGI, computação gráfica... São bons, hein? Tem uns bons. São bons? Tem uns legais. Então, eles tentam olhar pra fidelidade da história dos games e é difícil de entender ali as coisas, né? E assim, tudo que acontece lá, por exemplo, Resident Evil, Revelation 1 e 2, eles são canônicos. Sim. O Verônica, ele é canônico. E você montar essa história toda, ela é tão complexa que nos remakes que eles estão fazendo, eles estão sequenciando os remakes, né? Foi do 2, foi do 3, agora vai sair do 4, eles estão recontando os pequenos pedaços pra fazer mais sentido. Mas o problema é que quando chega no 4, por exemplo, aquela coisa do Resident Evil 1, 2 e 3, que é, o vírus espalhou e você tem ali as mutações geradas dos vírus, que são zumbis e as outras coisas. Agora vai virar um culto religioso, com monstros gigantes. O último que a gente viu é lobisomem. Então, no 3 já tinha, né? É vampiro. No 3 já tinha aquele bicho que corria em volta daquele centro da cidade, perto da linha do trem, lembra aquela porra? Então. Que era tipo um lobisomem mutante enorme. Então, Sim. Mas aí, no 3, ainda faz sentido o Nemesis ali. Muita ciência, né? Ainda fica muita ciência ali, você sai do laboratório entendi. Só que você pega no 6, não sei se vocês se recordam, quando você entra, porque no 6 você descobre a origem, né, das coisas da mutação e de tudo. E quando você entra no laboratório ali, cara, ele começa a justificar monstros da cultura pop, vampiros, lobisomens, os zumbis, uma parada antiga que é uma planta que, ou seja, o que a gente conhece como é culpa da Umbrella? Da Umbrella, não é, já é uma coisa, puta, aí ele leva pra um outro lado que medieval, já tinha um culto que fazia. É complexo Resident Evil, cara. Não, mas olha, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque a ciência, ela serve pra... Fala sobre a ciência, Diogo. Acabar com a alegria do charlatão, né? O charlatão que vê uma criatura peluda correndo pelos edifícios e atacando e devorando as pessoas, ele vai falar: demônio, você tá aí? Meu Deus, temos um demônio, um ser maligno que veio para se vingar da humanidade promíscua. Puta, tá aí. O charlatão tá com a grana na mão, né, cara? Aí vem a ciência. Não, isso aí é um vírus que vem pelo sangue, que teve uma multa... cala a boca, chato pra caralho. É porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que a essência do Resident Evil, ela sempre foi misturar ciência com sobrenatural. No caso, é a ciência explicando o sobrenatural. Então, assim, eles pegaram o zumbi, que até então era, no mainstream, um conceito de os mortos estão se levantando e ninguém sabe exatamente por quê, né? O primeiro Resident Evil é de 96, sei lá, década de 90, né? Meados da década de 90, 96. 96. Isso, o zumbi ainda era essa coisa majoritariamente sobrenatural. E aí os caras jogaram essa parada. E aí, se tivesse um vírus que transformasse as pessoas em mortos-vivos e tal, e meio que criaram uma nova tendência. Se eu for ver a linha temporal da cultura pop, né? Tipo, então a ciência agora vai explicar certas coisas do sobrenatural, papapá. Então, assim, isso sempre existiu realmente. Acho que a gente até fez a nossa resenha aqui do Village, a gente achou que saiu um pouco dos trilhos, exageraram um pouquinho e tal, mas eu não acho que
que esse seja o problema, porque tá na raiz da parada e literalmente na raiz, né? Na planta aí, eles voltarem a dizer que essa planta tá presente. Eu acho que tem a ver. É verdade. Você botar pessoas que são mais simples, né? Ignorantes mesmo, de vilas e sociedades mais religiosas, interpretarem determinados comportamentos ali que são provocados por medicamentos, por plantas, por chás, como algo sobrenatural, eu acho isso legal. Eu acho que o problema não tá nesses elementos, eu acho que o problema tá em como você apresenta esses elementos dessa forma niponitosca. Eu acabei de inventar esse termo, niponitosco. Eu não quis dizer que era esse o problema necessariamente, eu quis dizer que era difícil, saca? É uma jornada difícil de você trabalhar. Você lembra de algum filme, Beto, alguma obra que faça bem essa parada? Do Resident Evil? Não necessariamente do Resident Evil, qualquer ficção científica, sem ser da Troma, tá? Você diz o quê? Misturar ciência com... essa ciência com a religião, essa parada que faça bem... Te digo um aqui, que é do mesmo diretor do Resident Evil, desses filmes da Mila Jovovich. Aí. Event Horizon. Event Horizon. O Enigma do Horizonte. Então, mas o Event Horizon, ele traz o sobrenatural como um fato, né? Mas com a ciência, foi isso que o Diogo pediu, né? Assim, a mistura da ciência com o sobrenatural. O Resident Evil, ele nunca deixa o sobrenatural ser o sobrenatural. Até a menina lá, por exemplo, pegando no Village, a menina que é uma aparição no pozinho lá, preto, que voa, que a mulher voa no final, não sei o que, ele pega e ele te justifica que aquilo ali faz parte da planta africana que fez o vírus progenitor e dali muda. Quer dizer que ele... Entendi. Realmente, o Event Horizon, ele fala assim, brother, a gente foi... Se bem que não, peraí, deixa eu defender o Sam Raimi sem olhos ali. And here we go. Ele diz que ele vai para a nave, quando ela fez o salto lá no buraco de minhoca, ela foi para uma dimensão de pure chaos. English, motherfucker, do you speak it? De puro caos. Aí os caras falam assim, porra, a nave ela foi pro inferno e voltou, é meio Doom. Sim. Só que se vocês reverem hoje assim, o filme, ele não diz que é o inferno, sacou? Não, os símbolos os símbolos... Não, é que na verdade não é o inferno, é uma nave que vai na berola de um buraco negro, né? Que é naquele local chamado Event Horizon, que é um horizonte de eventos que você não sabe o que pode acontecer ali. Não. Então eles assumem... Na verdade, ele foi pra um lugar desconhecido. Eles não sabem nem onde ele foi. Ele faz o buraco de minhoca. Ele explica o buraco de minhoca. Ele atravessa. Ele vai e volta. Ele atravessa o buraco negro? A famosa cena do papel, que ele dobra o papel, enfia o lápis e fala, é aqui que a gente faz o buraco de minhoca. É muito boa essa cena, né? Eu achava que eles orbitavam esse lugar, na beira de um buraco negro. Eu tinha entendido isso. Achou errado, otário. Ele atravessa, ele vai pra um lugar e volta. E quando ele volta, a nave, ela se torna uma entidade. Mas, assim, aqueles símbolos cristãos que aparecem, toda a simbologia, vamos chamar assim de europeia, medieval, né, cristã, ela parte das pessoas que estão presentes ali na nave, se você rever o filme. Eu entendo que se você tivesse uma raça de alienígenas ali com uma outra cultura religiosa, você teria símbolos próprios daquela outra. Então, talvez, isso. Mas o lance é que, como o Event Horizon, que filmaço, né? Pô, toda vez que a gente muito fala bom, dele, é uma alegria, né? Alegria, caralho. Um atormentador. Como o Event Horizon, ele não explica, é diferente, porque o Resident Evil, cara, ele sempre se preocupa em explicar. Sempre. Sim, isso é verdade. E é muito doido, assim, sabe? Tipo, porque o Resident Evil, ele era pra ser, na verdade, um remake, né? Ele não era pra se chamar Resident Evil nem Biohazard. O Mikami lá, ele tava fazendo um remake de um jogo chamado Sweet Home. E o Sweet Home... Sim, isso lá atrás, né? Você tá falando bem na proto-ideia. Antes de ser lançado o primeiro e tal. E ele fez o remake do Sweet Home. Só que um dia ele olhou e falou, estou mais realista. Então vou mudar o projeto e vou chamá-lo de Biohazard. Pra quem não sabe, o nome original é Biohazard, lá no Japão. Biohazard, que na terra da rainha Elizabeth, quer dizer substância que é perigosa, hazard, para nós humanos aqui também. E aí, só a título de curiosidade, já existia um jogo chamado, acho que era Mutant Biohazard, e tinha a banda Biohazard Hardcore, e eles falaram, cara, por estratégia vamos mudar de nome e ficou Resident Evil. Mas ele já ali quando ele virou Resident Evil, deixou de ser Sweet Home, o lance é que ele tava mais realista. Então assim, ele é muito louco, é uma parada muito louca, mas tem que ter um pé na realidade o tempo todo. Sim, mas isso eu acho que os filmes da Jovovich, a linda Mila... Lilo Dallas Multipass. Multipass, eterna. Lilo Dallas Multipass. Yeah. Multipass. Multipass. You know this multipass. Lilo Dallas, my wife. We're newlyweds. Just met.
E nisso eles acertam. Esse detalhe de tudo é a Umbrella por trás, os filha da puta, da indústria farmacêutica, não confina. Isso é um clássico, né, do sci-fi. Os homens com poder, as mulheres com poder. Isso, beleza. Nada ali é sobrenatural, pelo pouco que eu vi dos filmes. Mas não é isso que define uma boa história de Resident Evil, reconhecida como aquilo que a gente joga nos jogos. As animações, cara, são boas. Boa parte das animações, tem acho que uma ou duas que são meio caidinhas. Mas assim, o clima é aquele ali. Isso eles acertam. Sabe o que me parece? Me parece que, assim, as pessoas que fazem Resident Evil, elas não vão na fonte do Shinji Mikami. Ele falou assim, cara, o clima de Resident Evil vem do Iluminado e o terror dos monstrinhos vem de A Noite dos Mortos-Vivos. É só irem lá e pegarem essa referência, né? Tipo, cara, é isso. Faça o lado B dos filmes do Romero, né? E traga o clima que o Kubrick trouxe no Iluminado, de tensão, de terror. Pronto, ele já juntou. Mas eu acho que aí a gente cai um pouco no que a gente estava falando antes com relação à dificuldade de você mesclar a explicação do horror, né? É você trazer luz para as sombras e aí você tira o horror, você tira o medo, né? É meio essa porra. Eu acho que a missão de Resident Evil é uma missão muito difícil porque a explicação para o problema, ela tá na ciência que é preciso ter dentro da obra, saca? O horror da ciência é inclusive um subgênero do sci-fi, né? Mas aí ele pega um gênero que ele vai mais a fundo na parte científica. Vou dar um exemplo de um filme que ele tenta fazer uma parada que eu acho que o Resident Evil poderia ir. O World War Z. O World War Z é um filme do Brad Pitt e tal, não sei o quê, que é a história de um vírus, um surto de vírus, que, porra, toma o mundo de repente, e é o cara, um cientista lá, um investigador científico que vai atrás do paciente zero. Um lindo cientista. Muito bonito. Ele tá com barba, né? Uma péssima ator e acho que é por isso que o filme fracassa, inclusive. Ah, lá vem você. Cara, o filme, ele é basicamente os caras correndo atrás do paciente zero pra poder fazer a cura pro vírus. Certo. É um filme de a ciência ali, tá de boa, o caralho. Só que eles não entram nesse blá 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 científico o tempo todo e o caralho. Sabe, o foco do filme é na ação, de certa maneira. É porque o lance do Resident Evil é você elevar à 10ª potência esse conceito do World War Z. Porque no World War Z, se você pensar, ele é bem fincado, é bem pé no chão, assim. Você tem um elemento ali, um salto, né, de credibilidade, se acontecesse e tal. Mas você não tem super monstros, super mutantes, você não tem o super vilão estereotipado, com a risada maligna. Ali não é filme B, ali é um filme de terror e aventura, né? Não é aventura, seria tipo um terror, né? O suspense. Acho que é uma aventura também, né? Não, eu acho que é muito mais aventura. Eu acho que o lance do World War Z então que ele tá fincado na aventura, enquanto o Resident Evil, ele mescla os dois muito bem. Então, assim, tem uma animação dessas aí em computação gráfica que é muito legal, que é na casa, e aí você vê ali que tem um puta momento de terror, mas depois vira um tiroteio, uma ação e tal, não sei o que. E em certos momentos ele tá botando no meio disso a construção do negócio da Umbrella, de onde vem, como é que isso se envolve politicamente com a indústria farmacêutica, sabe? Eu fico trazendo, né, o olhar japonês porque eu realmente acho que ele é crucial para que você tenha esse saborzinho, esse tempero secreto. Eu acho também. Porque quando você vê, cara, eles explicando, quer dizer, o herói americano, vamos lá, dos anos 80 para 90 ali, clássico, né, Bruce Willis, Schwarzenegger, né, o herói fortinho, não sei o quê, ele atira no vilão, ele dá uma cambalhota e explode as coisas nas costas. Se você der para um japonês, foi o que eles fizeram. Quando você vê isso sob o olhar japonês, o olhar crítico deles é caricato. Quando eles tentam reproduzir o Leon, era pra ser um herói tradicional norte-americano, mas ele não é hipermusculoso, ele é levemente andrógeno, que é uma coisa que a cultura japonesa adora nos seus protagonistas, né, historicamente, mas ele ainda assim ele tem o espírito bondoso, né, ele é um cara muito ético, a moral dele é acima de tudo, ele bota a vida dele sempre em segundo lugar pra salvar o cachorrinho, né, dos zumbis, assim. Ele é meu herói clássico, isso você quer dizer também, né? Ele tem essa pegada. Ele é um herói clássico americano, mas sob o olhar japonês, cara. Sabe quando os japoneses fizeram a série do Homem-Aranha? É um pouco isso, entendeu? Tipo... Só que pra gente que é ocidental, é difícil você recriar essa parada. Você tá dando a volta, aí o americano vai fazer o filme, aí ele pega um bagulho que é o olhar japonês sobre o herói americano, e a heroína, consequentemente, mas agora sou eu americano tentando imitar o olhar japonês de uma coisa que eu cresci. Então não vai ficar igual, porque eu sei como é o verdadeiro herói americano. Entendi. Entende como é que é complexo? Ele deu a volta da volta, né? Isso, é muito louco. Cara, olha, eu entendo o que você
tá falando, acho que faz sentido. Eu boto ainda o fato de que, cara, existe uma grande diferença entre você jogar algo e você ver algo, né? Eu acho que o videogame, pelo menos pra mim, acaba sendo mais permissivo com relação a certas loucuras, porque eu não vejo alguém passando por aquilo, eu passo por aquilo. E aí, quando eu passo, eu acabo aceitando mais certas condições, sabe? E relevando muito mais coisas. O Wesker, nos jogos Resident Evil, ele é o personagem de filme B. Ele é o vilão, ele é filho da puta, ele não tem tridimensionalidade, porque ele tá dentro desse gênero. E aí na série da Netflix eles botaram o excelente Lance Reddick, aquele negão que ajuda o John Wick a proteger, a defender o hotel Continental. Sim. O recepcionista do hotel, né? Ele é o recepcionista. Esse cara é maravilhoso, né? É um puta de um ator foda. Horizon Zero Dawn. Zero Dawn, ele é o Simon, exato. Muito bom. E aí, assim, criaram um Wesker que tem as filhas, tá? Um personagem complexo. Ele quer fazer o bem? Será que ele quer fazer o mal? Tipo assim, cara, você destruiu a ideia. Destruiu. Não é pra ser, entendeu? Ao longo dos jogos, principalmente nos Revelations, que é onde você pega mais a história do Wesker, você vê que o Wesker tem um passado, você vê que o Wesker tem uma família, você vê que eles começam a humanizar o Wesker, tanto que ele é o traidor, acho que no primeiro ou no segundo jogo, né? Ele tava com eles. Isso, mas eles começam a humanizar o Wesker, e aí o cara da série já está querendo contar a história do Wesker baseada nessa humanização que aconteceu nos jogos. Então, assim, eu tô muito com você que eu acho que, assim, até hoje faltou darem na mão de um japonês, ou dar um pro coreano, dá pra aquele cara lá que fez o Parasita, porque ele fez também o Expresso do Amanhã, o filme, e tem toda uma cara ali oriental e tal. Porra, dá pra um cara desse, porque realmente, cara, falta aquele tom maluco do terror com a ação, com essa mistura muito louca. Vocês lembram que alguns anos atrás, eu acho que foi a Dark Side que lançou um livro contando a história da Rockstar. Sim. A gente falou aqui no MRG, o livro muito maneiro. Muito bom. E, cara, é muito interessante você ver que os jogos da Rockstar, eles são uma crítica à cultura popular, né, o social, a política norte-americana, ocidental, mas norte-americana em particular, mas sob o olhar de estrangeiros. E aí, cara, no livro você começa a entender por que o GTA e os outros jogos ali que fazem toda essa crítica social aos Estados Unidos, eles têm esse olhar muito caricato, mas é diferente de outros, de um Simpsons, de um South Park, que também são excelentes, mas ele é muito particular porque é o olhar inglês, né? É o olhar europeu do norte-americano. Então ele tem uma coisa histórica também, uma sacanagem histórica. Olha como é que o americano ele é estúpido, ele é burro, né? E aí eu tô tentando fazer esse paralelo porque eu acho que são coisas que é muito difícil você replicar se você é nativo daquele lugar. Faz sentido? Pra mim faz, cara. Eu acho que o grande problema das adaptações de Resident Evil é essa. É assim, por que as animações são boas? Porque são feitas por japoneses, saca? Tipo assim, a adaptação de Resident Evil deveria ser feita por um oriental, assim. Então fica aí. Talvez, eu queria Resident Evil dirigido, acho que é Bong Joon-ho o nome dele, né? Pelo diretor do Parasita. Aí, um diretor que faria. Coreano, né? Mas ainda assim é coreano, hein? Eu defendo aqui o Japãozinho. Mas aí tá próximo. Mas pô, os coreanos estão contando histórias de uma forma maravilhosa, tá aí sem dúvida, para nos mostrarem. Então, sem dúvida, não, grandes filmes. Na mão desse cara, saca? Parasita, pô. Parasita é foda pra caralho. O próprio Expresso do Amanhã do Bong Joon-ho é maneiro pra caralho. Eu não gostei muito do Parasita, não. Mas independente disso, o cara pode ser super bom, mas eu acho que o olhar o Japão, ele é um lugar estranho pra nós. A mesma estranheza que o japonês ele vê na gente, nós vemos neles, cara. É porque agora o mundo tá globalizado, a gente abriu o Japão e os caras viram a gente, mas, cara, é um bagulho muito particular, assim, quando você conhece a cultura dos caras. Então, essa visão quase que alienígena, eu acho que ela é realmente crucial pra que o Resident Evil ficasse com aquela cara ali. Assim,
no fim das contas, a gente tá falando qual é a ideia pra fazer uma adaptação. Mas é possível acharmos que existem obras que, no momento, ainda não são adaptáveis. Talvez o erro do Resident Evil seja, gente, não é pra adaptar. Só isso. Eu acho que se a gente entregasse, no mínimo, pra uma pessoa tipo um Sam Raimi da vida, um cara que tá muito conectado, até um Guillermo del Toro, uma pessoa que tem muita intimidade com a cultura pop asiática, como o Del Toro, por exemplo, o que ele fez no Pacific Rim não deixa de ser um exemplo disso, né? O filme foi um sucesso na Ásia. É incrível. E, ou seja, é um mexicano fazendo um filme homenageando o gênero tokusatsu que, né, a Ásia espalhou pro Ocidente e os asiáticos batendo palma. Tipo, caralho, meu irmão, você conseguiu, né? Você deu foto, você conseguiu. Acho que faltava uma pessoa assim, se você não tem um diretor especificamente japonês. O Beto deu a ideia do cara do Parasita. Acho que o problema é esse. Não são os efeitos especiais, não são os atores, é isso. Eu iria por esse caminho. Eu ainda tenho... Não, mentira, eu abandonei as esperanças. Depois dessa série da Netflix, eu não tenho mais esperança, não.